Olá, amigos! É um prazer, uma alegria muito grande estar novamente com vocês através do grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade, falando sobre a doutrina espírita, essa doutrina tão educativa e consoladora. Lembrando que as palestras do Grupo Aulas da Vida estão sendo transmitidas também pela TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem, na cidade de Campina Grande. Dando prosseguimento ao tema do mês do Grupo Aulas da Vida, que é consciência ambiental, vamos falar um pouquinho então hoje sobre o que é consumo responsável e consciente. Um tema bastante amplo, importante e extremamente necessário. Bom, vamos começar com uma informação que em 2015 a ONU, Organização das Nações Unidas, propôs aos seus países membros, e o Brasil é um país membro da ONU, propôs uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos. Então, isso aconteceu em 2015, então, para 2030, chamada Agenda 2030, né? Porque é 2030. Então, nessa Agenda 2030, foi proposto a esses países membros 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17, né? E esses objetivos ODS, eles buscam desde assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade e a injustiça, alcançar a igualdade de gênero, empoderamento da mulher, enfim, até chegar nas mudanças climáticas, né, e na proteção do meio ambiente. Então, são 17 objetivos propostos pela ONU aos seus países membros, para que até em 2030, muita coisa nesse sentido, dentro de todos esses países, possam ser melhorados, possam ser atingidos esses objetivos, né? Só que nos últimos anos, a partir de 2015 até aqui, o que se tem visto dentro desses objetivos a serem alcançados, dessa Agenda 2030, é que a perspectiva, ainda uma suposição, de que sejam atingidos esses 17 objetivos, já está lá para 2080, ou seja, 50 anos além do que foi proposto na Agenda 2030. Então as perspectivas, né, não são assim tão boas nesse sentido, mas é um trabalho que está sendo realizado. Nos últimos anos, o poder de consumo da população mundial, ela cresceu assim de uma maneira extraordinária. Por quê? Óbvio, a população cresceu, com o aumento da população cresceram as necessidades, né? As concorrências dos produtos, a produção, né? Então tudo cresceu de uma maneira considerável. E é claro, então, o consumo também foi nessa onda, né? Nessa onda de grande elevação. Só que atualmente, o que consumimos é 30% a mais do que a capacidade do meio ambiente de se renovar. Porque nós temos que compreender que tudo que nós consumimos, todos os produtos, variados produtos, pensa em todos os produtos. Para tudo é necessário recursos naturais. Só que esses recursos naturais, existem os recursos não renováveis e os renováveis. Mas mesmo dentro, vamos dar o exemplo da água.
que é um recurso renovável. Mas mesmo dentro desses recursos renováveis, né, nosso consumo é de uma maneira tão elevada, tão inconsequente, que nós consumimos 30% a mais do que esse recurso consegue se renovar, né? Consegue se produzir novamente, vamos dizer assim. Veja bem, olha a discrepância, olha a diferença entre a renovação natural desses recursos, né, e o que nós consumimos desses recursos. Então é algo muito preocupante, que nós devemos estar, sim, atentos. E também é óbvio, dentro deste consumo elevado, nós lançamos muitos resíduos no solo, no meio ambiente. Nós lançamos jogando fora, né, nos desfazendo de tantas embalagens e resíduos, enfim. Como também por conta deste consumo elevado, a produção tem que ser maior, né? Então as indústrias também, as fábricas, as indústrias, também lançam resíduos no meio ambiente, muitas vezes resíduos tóxicos no meio ambiente. Então, se continuarmos nesse patamar de consumo inconsequente, se continuarmos assim, dentro de 50 anos, a estimativa, né, dos estudiosos da área do meio ambiente sustentável, dentro de 30 anos, de 50 anos, nós vamos precisar de recursos naturais de 2 planetas Terras. 2 planetas Terra. Ou seja, um para nós já não está mais nos suportando. Nós vamos precisar de recursos de 2 planetas para tudo isso que nós tanto precisamos consumir. Olha que informação difícil até de escutarmos, né? Mas necessária, porque nós fazemos isso acontecer. Nós não estamos cuidando do nosso planeta como deveríamos. Então, por isso que nós vamos ver hoje, tentarmos analisar um pouquinho, é um assunto muito amplo, um assunto que merece muita atenção, né? E aqui não vamos ter tempo de falarmos tudo a respeito, logicamente, até porque nós fizemos uma pesquisa, né? E conseguimos algumas informações importantes, mas que já dá o início, para quem ainda não tem essa consciência, já dá o início para que reflita a respeito e que vá atrás de maiores informações, que nós temos muitas informações, né, muitas organizações trabalhando a favor dessa instrução do consumo consciente e responsável. Então aqui nós vamos dar uma pincelada inicial, né, para começarmos a refletir a respeito sobre isso. Qualquer consumo nosso tem um impacto social, como nós falamos agora há pouco, né? Na natureza, o impacto social, que seja ambientais, obviamente, econômicos, né? Então todo o nosso consumo, ele gera um impacto. O que nós temos que trabalhar nesse consumo consciente, porque este impacto ele pode ser negativo e pode ser positivo. O que nós temos que trabalhar dentro deste consumo consciente é maximizar os impactos, né, os efeitos positivos desse consumo, diminuindo cada vez mais o efeito e impacto negativo desse consumo. E é isso que nós vamos tentar aqui dar essa visão bem geral, né, a respeito do assunto. Bom, no Livro dos Espíritos,
questão 716, Kardec pergunta: a natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização? Ou seja, no mundo que vivemos, na nossa organização física, né, a nossa organização fisiológica, orgânica, que nós temos necessidades, a natureza, né, quando nós agora formados neste corpo físico, ela já não nos trouxe dentro dessa formação aquilo que nos é necessário, a quantidade daquilo que nos é necessário? É essa a pergunta então de Kardec. E a resposta dos espíritos: sem dúvida. Ou seja, nossa natureza sim, ela traçou o limite das nossas necessidades, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou os limites das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Ou seja, nós nos transformamos e dentro dessa nossa insaciedade, nós dificultamos esse limite do nosso necessário e vamos além do que é necessário. Por exemplo, obviamente nós temos a necessidade, nosso corpo físico, né? Obviamente nós temos a necessidade da alimentação, certo? Mas nós extrapolamos a quantidade de alimento que ingerimos e não observamos a qualidade da maioria dos alimentos que ingerimos. Então isso vai nos trazer consequências orgânicas, obviamente, né? São as doenças, né? Mal-estar, doenças, enfim, um desequilíbrio orgânico, né? Nós vamos engordar de acordo com a quantidade de alimento, aí vamos precisar trocar as nossas roupas que já não nos servem porque comemos demais e comemos errado. Aí precisamos comprar então mais roupas e trocar o nosso guarda-roupa porque aquelas já não nos servem mais. É só um pequeno exemplo, né? Desse nosso movimento equivocado alterando a nossa natureza. É só um pequeno exemplo. Aí o que vamos fazer? Vamos consumir. Já consumimos mais alimentos do que o necessário. Já compramos mais alimentos do que o necessário, né? Já vamos ter que comprar mais roupas porque aquelas não nos servem mais, por conta da grande quantidade de comida que ingerimos. Então tudo é um ciclo que nós vamos alterando e chega em todo esse movimento desse consumismo, né, que nós vimos agora há pouco, que já consumimos 30% além do que a natureza pode se renovar, nos recursos que são renováveis. Então, essa resposta dos espíritos, nós temos que prestar muita atenção e refletir sobre ela. Porque o nosso organismo, ele na natureza, né, ele já nos impõe o limite. Olha, até aqui está ótimo, você não precisa de mais. Mas nós queremos sempre mais, sempre mais. Somos insaciáveis, como eles mesmos responderam para Kardec, né? Então nós alteramos os limites dessa necessidade. Agora, o limite entre o que é necessário e o que é supérfluo, não é absoluto, não tem uma regra, né? Não é completamente definido, ela é uma linha um pouco tênue de percepção, né? Varia conforme circunstâncias, então não é um limite assim já definido, determinado e para a nossa observação. Talvez isso que nos dificulte um pouco em alguns momentos. Então o limite entre o supérfluo e o que é necessário para nós é um pouco confuso para definirmos, né?
É claro que nós, hoje, a civilização, a partir de todo o progresso da civilização, né, da humanidade, todo o progresso que o mundo observou até aqui e vem observando, é óbvio que nós temos muito mais necessidades a serem supridas do que lá nas eras do homem da caverna, né, lá atrás. Obviamente, ali o que existia? A necessidade daquele homem dali, né? Era apenas a sua necessidade básica, a sua alimentação, a sua proteção, né? Era se alimentar, era se proteger. Essas necessidades básicas ainda existem, nós sempre vamos precisar suprir essas necessidades básicas. Nós precisamos de saúde, de proteção, nós precisamos de alimento, nós precisamos da nossa roupa, são necessidades básicas, né? Mas com todo esse desenvolvimento que a civilização passa, esse crescimento todo e tantas tecnologias, é óbvio que as nossas necessidades ampliaram muito também. E nós temos mesmo, né, muito mais necessidades que devemos suprir, né, isso é incontestável. Mas mesmo com toda essa, mesmo não, até porque, até com essa evolução da civilização, né, nós também desenvolvemos o senso moral. Né? Nós desenvolvemos a noção do sentimento da caridade, da necessidade do auxílio. Então esse bom senso que também veio com toda essa evolução da civilização, essa evolução da humanidade, esse bom senso ele deve servir para ajustar o nosso comportamento diante das nossas necessidades. Então até em relação a todas as necessidades, em relação também ao nosso consumo, nós temos que ter bom senso dentro deste consumo em geral, porque ao mesmo tempo que as nossas necessidades aumentaram por conta desta evolução pela qual passamos, o nosso bom senso também se fez. E nós temos que utilizar esse bom senso dentro dessa relação de consumidor. Porque tudo que nós fazemos afeta a nós mesmos, né? Afeta toda uma população, afeta todo o meio ambiente, afeta o mundo. Nós temos essa responsabilidade. Então, junto com a evolução e necessidades ampliadas, nós tivemos também o desenvolvimento da nossa razão e do nosso bom senso, que devem estar apurados em todos os sentidos para todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, certo? E dentro desse bom senso, nós desde pequenos, né, com os nossos filhos, com as crianças, nós já temos sim que fazer um trabalho de entendimento com os pequenos, né? Fazer esse trabalho de repensar as atitudes do dia a dia, porque é tudo tão simples, é tudo tão corriqueiro, é tão natural o que fazemos no nosso dia a dia, que a gente não para refletir sobre as consequências desses atos. Mas devemos fazer essa reflexão e passar para os nossos pequenos, né, para as crianças, desde pequeno, a importância dessa conscientização ambiental, né, e a importância do não consumismo. Porque nós vemos hoje em dia, e já há algum tempo, crianças, adolescentes, não só também crianças e adolescentes, nós mesmos, né, os adultos, mas nós vemos isso daí. Sempre estamos precisando do novo, não é verdade? Sempre estamos precisando do celular de última geração, sempre estamos precisando do carro zero, das roupas todas da moda, né, as crianças dos brinquedos novos. Parece que não, como os espíritos realmente responderam para Kardec.
nós não nos saciamos mais. Talvez seja uma carência afetiva da humanidade, né? Que necessita dessa forma de compensação de algo, mas é necessário que façamos essa reflexão íntima, porque não podemos seguir nesse descompasso de não entendermos, não definirmos o bom senso entre o que é supérfluo e o que é necessário. Obviamente não vamos deixar de consumir, até porque não podemos deixar de consumir. Mas nós temos que ter o consumismo consciente daquilo que estamos fazendo, com responsabilidade, porque afeta e muito o mundo em que vivemos. Afeta o globo por completo. Então, desde criança, né, nós temos que ter essa noção. Mas não adianta também nós, os adultos, só passarmos essa informação para as crianças. Nós temos que dar o nosso exemplo. Sabemos que o exemplo vale mais que 1000 palavras. Então nós temos que dar esse exemplo para os nossos filhos, para os nossos pequenos, mostrando como é que faz na hora do banho, na hora de escovar os dentinhos, na hora de jogar o lixo, não é? É a natureza, né, que nós estamos cuidando, da nossa natureza, da natureza que vivemos. Então é muito importante, desde pequenininho, começar essa noção, né? Mas sempre é tempo da gente iniciar esse trabalho. Mas a natureza está pedindo socorro, e vamos ver. Então, dentro de todo esse consumismo, dentro de toda essa necessidade do nosso bom senso, existem assim nesse consumismo, nesse consumo consciente, né? O que o pessoal que trabalha nessa área e que estuda, enfim, relacionado a esta área do meio ambiente, do consumo consciente e sustentável, é o que eles chamam de 5 R's. O que seriam esses 5 R's? Então nós temos o repensar, nós temos o recusar, o reutilizar, o reciclar e o reduzir. Então vamos dar uma olhadinha geral em cada uma dessas palavras. São 5 R's. Então, primeiro, repensar. Nós devemos repensar as nossas atitudes diante do consumo. Nós temos que repensar o que seria. Sempre que formos comprar algo, eu preciso realmente? É indispensável que eu compre hoje este produto? Está me fazendo muito necessário ou eu posso aguardar mais um pouco? Olha, é uma pergunta importante. Eu me faço essa pergunta de uns tempos para cá. Olho algo que eu queira ali no momento e eu me faço essa pergunta, o que eu não fazia antes. Hoje eu faço. Eu preciso mesmo? É muito necessário, urgente que eu compre esse produto agora? Muitas vezes, a maioria das vezes, a resposta é não. Então eu não compro. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer esse trabalho, que é repensar. Não podemos comprar por impulso. É o que nós fazemos muitas vezes, né? Nós compramos por impulso, nós compramos porque a mídia nos oferece de uma forma avassaladora. Vamos repensar nas redes sociais. Vocês já pararam para ver? Se você faz uma pesquisa, né, no Google, na rede social, você faz uma pesquisa de qualquer coisa. Vamos dar aqui um exemplo aleatório, um chaveiro, vamos supor, um exemplo qualquer. Você faz a pesquisa de um chaveiro. Em seguida, o que você vai receber na sua rede social, né, no YouTube, no Instagram também, no Face, o que você vai receber de propagandas de chaveiros e afins similares para que você entre e compre é um absurdo. Isso são armadilhas do consumo,
não é? São armadilhas. E quantas vezes nós não entramos nessa armadilha sem ter necessidade nenhuma disso? Sem a necessidade daquele consumo. E isso vai fomentando, vai alimentando esse consumismo inconsequente. E quanto mais consumo, mais desperdício, mais recurso natural que está se esvaindo, né? E mais sofre o nosso meio ambiente. E nós sofremos por consequência disso tudo. Olha como um pequeno ato que parece ser tão bobo, né? Uma comprinha, uma coisinha que parece ser tão ínfima, olha a consequência que isso traz. Por isso que nós temos que ser conscientes em tudo, em todos os nossos atos, até numa compra, principalmente, né, numa compra, que é o que nós estamos falando aqui hoje. Então é um consumo consciente. Então esse é o primeiro R dos nossos 5 R's, que é repensar. Repensar se realmente é necessário, se eu tenho a necessidade, eu preciso agora comprar determinado produto. Já é uma forma, fazermos essa pergunta. Em seguida, recusar. Então não falamos, né, agora há pouco, sobre essa oferta que vem enlouquecida, né, de apenas uma pesquisa nossa. E isso vem de todas as maneiras. Nós recusamos. Nós repensamos, vimos que não temos a necessidade mesmo, e nós recusamos. E dentro do recusar também, nós temos que observar a origem dos produtos que compramos. Será que nós estamos comprando produtos de empresas que cuidam do meio ambiente no seu trabalho de produção? Será que nós estamos comprando produtos de empresa que respeitam esse meio ambiente, que respeitam a saúde dos animais? Isso é extremamente importante. Né? Há um tempo atrás, isso não fazia diferença alguma, mas hoje faz. Quer dizer, sempre fez a diferença, nós não observávamos isso, né? Não nos atinávamos nessa questão. Mas hoje faz muita diferença. E nós temos que ter esse consumo responsável, certo? O terceiro R, reutilizar. Nós já paramos para pensar quantos produtos do nosso dia a dia nós podemos reutilizar em nossa casa? São muitos produtos. Todas as PETs, né, as garrafas PETs, podem virar tantas coisas. Isopor também. Aquelas embalagens Tetra Pak, né, aquelas embalagens que nós temos dos produtos, embalagens de plástico, sorvete, enfim, nós temos uma infinidade de opções. Vamos pesquisar, vamos usar a nossa criatividade, né? Vamos reutilizar tudo isso dentro da nossa casa. É muito bom para o nosso bolso, que deixamos de gastar o dinheiro, é muito bom, fundamental para o meio ambiente, porque deixamos de descartar e deixamos de consumir. Então vamos repensar também nessa importância que é da reutilização, porque nós podemos reutilizar muitos produtos, né? Vamos usar a nossa criatividade, vamos pesquisar a respeito, que isso é realmente um passo muito importante. O quarto R, reciclar. Nossa, nós sabemos da importância da reciclagem. Reciclar da maneira correta, vamos também nos informar quanto à reciclagem correta dos produtos, né? Quando não temos mais condições da reutilização desses produtos, né? Vamos ter que chega um momento que vamos ter que jogar este produto mesmo, mas vamos fazer de maneira consciente. Vamos reciclar, certo? Muita gente, pela pesquisa que foi feita, nós percebemos que muitas pessoas não entendem o isopor como algo que pode ser reciclado. Então, a reciclagem de isopor ela ainda está muito pequena, mas ele é 100% reciclado, 100% reciclado. Olha que interessante, o isopor reciclado, ele pode se transformar em molduras de quadros e revestimento de piso.
Olha que informação interessante. Ele é 100% reciclável, então vamos também reciclar o isopor quando não pudermos utilizar mais nas nossas reutilizações, né? Então vamos nos atentar a isso também, na reciclagem correta. E vamos fazer direitinho a nossa reciclagem, que é importante para o nosso planeta, né? E tudo isso, esses 4 R's iniciais, que é repensar, recusar, reutilizar, reciclar, tudo para quê? Para no final reduzirmos o impacto negativo do nosso consumo. Ou seja, trabalhando esses R's iniciais e atingindo este último R, que é reduzir esse impacto negativo, nós vamos estar praticando o consumo responsável e consciente. Certo? E todos nós não só podemos, como devemos fazer. Essa proposta da ONU, que chama a Agenda 2030, que falamos inicialmente, importantíssimo, né? Importantíssimo esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Esses objetivos, eles não são só para o governo dos países membros, para o governo, para suas políticas, né, próprias e corretas de meio ambiente, são para as indústrias, né, enfim, e principalmente para nós também, porque nós somos os consumidores finais. Tudo que é produzido por fábricas e por indústrias tem um único objetivo, que é chegar no consumidor final. E o consumidor final somos nós. Então nós, com a nossa maneira de agir dentro dessa cadeia de produção, nós influenciamos essa produção. Não é? Nós influenciamos este setor todo. Por quê? A oferta vai de acordo com aquilo que nós procuramos. Então, se tivermos uma atitude diferenciada de consumo, né, toda essa cadeia, obviamente, terá que se transformar também. Então, olha a nossa responsabilidade. Né? Então, são vários setores, todos nós juntos, unidos, responsáveis para a proteção do nosso planeta, do nosso meio ambiente, para essa consciência ambiental. Então, é um trabalho em conjunto. Agora falando um pouquinho específico da água, né? A água tão importante para a nossa saúde, para o nosso organismo, para a nossa higiene. A água é fundamental, fundamental, não vivemos sem a água. 71% do nosso planeta é formado por água, 71%, tá? Nosso corpo também é formado pela água. Mas apenas 3% desta água do planeta é água potável. É água que podemos beber, podemos fazer os nossos alimentos. Apenas 3%. Então é um recurso natural que se renova, é um recurso renovável, mas como vimos anteriormente que consumimos 30% além do que o recurso possa se renovar, então aí tem uma defasagem que é crítica, que é algo que deve ser pensado, repensado e transformado. É muito uma situação perigosa, né, que nós estamos passando. Mais especificamente aqui no nosso Brasil, no nosso país, nós temos aqui no Brasil o aquífero Guarani. O que é um aquífero? O aquífero é uma formação geológica, né, lá no subterrâneo da Terra, e que armazena água subterrânea, é claro, água potável, certo? E esse aquífero Guarani, ele passa, eu vou ler para vocês, ele abrange o nosso país e abrange aqui a América do Sul. Então ele abrange Paraguai, Uruguai, Argentina, né? Ele passa pelo Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Sendo que 2/3
da sua Constituição, a maior parte, né, dele está aqui no nosso país, está no nosso Brasil, certo? Então, abrangendo aqui dentro do país, abrangendo os estados de Goiás, de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São os estados por onde passa esse aquífero Guarani, certo? Então nós temos esse recurso natural tão maravilhoso, né, que aqui dentro do nosso país nós temos esse recurso. Mas essa falta de água que nós vemos no nosso planeta, e nós vemos aqui na nossa cidade, né, com a seca, nós já temos sofrido, vários bairros sofrendo na nossa cidade, e isso com certeza está em tantas outras, sofrendo essa falta de água, por conta dessa seca, por conta dessa situação. Porque o empobrecimento do solo, com o desmatamento ali das regiões dos rios, empobrece esse solo, né? Então, e essa margem do rio também fica depredada com esse desmatamento. O que acontece? Isso altera totalmente o fluxo da água, altera a intensidade da chuva, diminui a quantidade que pode ser que abastece os nossos reservatórios, aí nós sofremos a falta d'água. Então, tudo é um ciclo, tudo é um ciclo. Acontece ali uma atitude que vai gerando outra, que vai gerando outra, que vai gerando outra, e as suas consequências. Não é? E sempre quando agredimos a natureza de uma forma inconsequente, com certeza as consequências não serão favoráveis para nós. Porque nós precisamos da natureza, a natureza faz parte dessa criação divina, que serve também para o nosso sustento, obviamente, serve para as nossas necessidades, mas de forma consciente, de forma responsável, não de forma agressiva. É isso que nós temos que repensar. Agora, em relação à água, eu vou ler para vocês só um trechinho, tá? Um pequeno trecho de um artigo que saiu na UOL e que nos deixa muito preocupados, obviamente, todos nós. Em 2021, o Brasil registrou a pior crise hidrológica em 91 anos. Em 91 anos, nós estamos na pior crise. As consequências do baixo volume de chuvas atravessam vários setores, desde a agricultura à oferta de água para grandes cidades, ou seja, tudo. São os alimentos que deixam de ser produzidos, né? As águas que faltam nos reservatórios para abastecer as cidades, tudo isso. E impactam diretamente a geração de energia, da água que gera a nossa energia. Tudo é uma interdependência. Um levantamento feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico mostrou que, nos últimos 7 anos, os reservatórios das hidrelétricas responsáveis pela maior parte da energia gerada no Brasil receberam um volume de água inferior à média histórica, ou seja, a pior crise em 91 anos. Com esse cenário, o fantasma do apagão, que há exatos 20 anos fez brasileiros racionarem eletricidade, e eu lembro muito bem disso, eu acredito que muitos de vocês também lembram disso, deixou de ser uma mera lembrança e voltou a assombrar. Dessa vez, com uma diferença. Dependemos um pouquinho menos da água para gerar energia, mas ainda dependemos. Porque nós já temos, né, energia eólica, solar, mas a maior fonte, né, da nossa energia ainda é a água, ainda é a energia elétrica, né, no nosso país. Então, esse é um pequeno trecho do texto, né,
mas que já nos deixa perplexos e preocupados em relação ao nosso país. Porque nós vivemos aí nessa seca, principalmente aqui na nossa região, né? Aqui no Sudeste, com esse baixo volume das chuvas por conta de desmatamento, por conta de toda essa agressão que o solo vem sofrendo, nós temos essas consequências da falta de água, né? E uma crise de eletricidade. Então vamos refletir sobre tudo isso e desde já observarmos a nossa conduta diante do nosso comportamento de consumo. Consumo da água, consumo da energia elétrica, consumo de todos os produtos, porque tem esse impacto. Podemos pensar, então eu vou só economizar água. Sim, é fundamental a economia da água, mas não é só a economia da água, é o consumo em geral, esse consumismo que extrapola as nossas necessidades, né? Indo para o supérfluo. Esse consumismo, ele fomenta tudo isso que está acontecendo no nosso país, no nosso planeta, né? O meio ambiente está sofrendo com tudo isso. E nós somos os responsáveis. E nós vivemos aqui, é o nosso país, é o nosso planeta. Nós temos que cuidar com carinho do nosso planeta Terra. Cuidar da fauna, da flora, fazem parte dessa criação, fazem parte da nossa sobrevivência. Então, vamos sim repensar em todos esses critérios, vamos ter um consumo consciente, um consumo responsável em relação a tudo, certo? Vamos apagar as luzes do ambiente que não estamos mais, desligar o ventilador do ambiente que não estamos mais, a televisão, né, computadores. Vamos economizar ao máximo de energia, vamos sim utilizar a água de uma maneira bem consciente, né? Desligar a água enquanto escovamos os nossos dentes, tomar banhos mais curtos, fechar a torneira quando estamos lavando louça, lavar menos os nossos carros, utilizar a água da lavagem da máquina, né, de roupa, utilizar esta água para lavar o chão. Olha quantas coisas podemos fazer que é sim diferença no final, diferença nesse impacto. Mas isso é um trabalho que não é uma ou duas pessoas fazendo, é um trabalho que nós temos que todos nós unidos nos conscientizarmos dessa necessidade. E passarmos para as nossas crianças desde pequeno, dando exemplo dentro das nossas casas, para que eles também venham sempre desde pequeno com essa consciência ambiental, que é assim que vamos transformar toda essa situação. Então nós temos sim que repensar as nossas atitudes dentro desse consumo que hoje está totalmente insaciável, como nos disse os espíritos da codificação na resposta a Kardec. Somos insaciáveis e estamos alterando até a nossa natureza, a necessidade da nossa natureza. Olha que grave. No livros Mensageiros, Psicografia do Chico, do Espírito André Luiz, no capítulo 41, Aniceto, que é esse trabalho que o André Luiz está fazendo, ele nos diz assim: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climáticas diferentes, de acordo com as suas necessidades, né? É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso dos princípios vitais. Ou seja, não importa como seja a natureza do local, né? Como que é a geologia do local, como que é o ambiente, o clima, não importa, tudo está de acordo com o que deve ser na criação divina. Mas o que importa é que cada pedacinho da natureza, né? Cada pedacinho da natureza, porção de terra,
como diz Aniceto, cada colina, cada vale, tudo é para nós um reservatório de princípios vitais. Ou seja, a natureza revigora a nossa energia. É necessária para a nossa vida, para a nossa sustentação. Então nós temos que olhar para a natureza com carinho, fauna e flora. Olhar com carinho e ter essa consciência ambiental. Na Gênese, o livro da codificação da doutrina espírita, Kardec nos diz: um membro se agita, o espírito sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito se ressente de todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe tudo o que se passa e atribui a cada um o que lhes diz respeito. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si, de todos os seres de um mundo, a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Que lindo esse texto da Gênese. Aqui então Kardec nos diz, nós estamos unidos nessa criação, nós somos essa família universal. Tudo o que acontece, não importa tão longe que seja em um outro país tão distante de nós, reflete no mundo todo. O que eu faço reflete no mundo todo. Tudo reflete no mundo todo. Nós estamos interligados nesse fluido vital. Então aqui nós aprendemos com o Kardec que nós vivemos solidariamente, ou seja, a matéria e a inteligência. Então nós somos também matéria, encarnado aqui, matéria, nosso organismo, e somos seres inteligentes. O espírito tem o atributo da inteligência. Mas nós somos solidários com a inteligência e a matéria, com aquela criação que só tem a matéria, o princípio vital. Então nós vivemos nessa harmonia, nós vivemos num mundo globalizado, que nós sabemos, e nós vivemos dentro dessa família universal. Então todas as nossas atitudes refletem no mundo, refletem como um todo, mesmo que eu não perceba isso. Então nós vivemos nessa solidariedade. Toda essa criação unida, trabalhando, cada um dentro daquilo que pode, cada um dentro dos seus limites, mas tudo tem o porquê. A criação de Deus tem o seu trabalho a ser realizado. Todas as criações, da natureza, aos minérios, aos recursos naturais, aos animais, a nós, que somos já os espíritos. E nós vivemos nessa solidariedade, por isso tudo que nós fazemos tem um impacto. O nosso consumo deve ser consciente, porque ele tem um grande impacto no mundo em que vivemos. Então vamos repensar essas nossas atitudes, Isso tudo que nós conversamos aqui hoje. Vamos ver o que podemos já começar a fazer e o quanto antes começarmos a fazer. Porque a necessidade está aí, gritando, batendo a nossa porta, nós estamos sentindo a necessidade. Então vamos repensar tudo isso, nessa responsabilidade que temos diante da nossa vida, diante da vida de todos, diante de todo esse nosso planeta. Vamos repensar cada atitude e vamos procurar, vamos pesquisar a respeito e vamos procurar praticar esse consumo consciente
e responsável. Essa é a nossa obrigação. Certo? Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Fiquem todos na paz de Jesus.